Graça e a paz a todos. Amém. Pedir que os irmãos abram a escritura em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 19. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 19. Texto que é a carta que está sendo exposta, né, nesse tempo. Carta aos Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Dando continuidade, então, hoje, versículo 7 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém. Até aqui. Podem se assentar, meus irmãos. Então, o versículo 7 diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, começa assim a palavra do Senhor. E este salmo, né, que é citado, veja, né, que é uma citação bem longa, né? Inclusive, o livro de Hebreus é um livro que ele vai fazendo muitas citações, né, especialmente no livro de Salmos. O livro mais citado em Hebreus, pelo menos até o momento, né, disparado, é o livro de Salmos. E esta podemos, né, dizer que é a citação mais longa, né, que nós temos, né, lá dos Salmos, né, desde o versículo 7 aqui, ó, né, se ouvirdes, até o versículo 11, né, é a citação do Salmo. Praticamente metade do Salmo 95, né, está citado aqui. Só que, por mais que tenha sido Davi, como é que nós sabemos que foi Davi, né, que escreveu esse salmo? Porque é interessante, muitos dos salmos têm ali no início, né? Salmo de Davi quando estava na caverna, Salmo de Davi, descreve inclusive a circunstância, né, em que Davi escreveu o salmo. Mas, vamos ler o salmo. Tá? Primeiro, Salmo 95. Nós leremos todo ele. Tá? Ele não é um salmo grande, é um salmo pequeno. E vamos ler todo o salmo. Diz o seguinte, Salmo 95, versículo 1 em diante. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou,
Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Até aqui não é o que foi citado lá em Hebreus, mas a partir de agora, o que nós leremos no Salmo, é exatamente aquilo que é citado lá em Hebreus, texto que nós lemos hoje. Diz assim, ó, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração. E disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém. Diz aqui no Salmo que foi Davi que escreveu? Aqui não diz, né? Só que, apesar de que vários outros salmos vai dizer, né? É só folhear a página aqui, no Salmo 101 vai dizer, ó, Salmo de Davi. Salmo 103, Salmo de Davi, assim por diante, vários outros salmos, né, diz ali. Mas por que nós sabemos que esse salmo também foi Davi quem compôs? Não é apenas porque ele compôs a maioria dos salmos, né? É porque aqui em Hebreus está escrito. Só que não no capítulo 3, no capítulo 4. Vai dizer assim no versículo 7, Hebreus 4, 7. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, ou seja, está citando novamente o Salmo, né? E está atribuindo que foi Davi quem escreveu isso. Então, Davi foi aquele que escreveu o Salmo. Só que, assim como qualquer outro livro da Bíblia, vamos lá, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Vários dos salmos foram escritos por Davi. Provérbios, a maioria deles por Salomão. Os profetas, temos ali profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Daniel, profeta Malaquias, Miqueias, Naum, Abacuque, assim por diante. Depois nós temos o Novo Testamento, né? Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. As cartas de Paulo, né, escritas pelo apóstolo Paulo, e assim por diante. Só que, quem de fato é o autor? Esses homens, eles foram movidos por alguém a escrever, e esse alguém é o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que esses homens escreveram, eles não escreveram por si mesmos. Quando nós abrimos aqui em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e versículos 20 e 21, vai nos dizer algo sobre a natureza da Escritura. E diz o seguinte, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca, olha o que está escrito, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então a Escritura não surge assim, ó, o Davi não estava lá, e, hoje eu estou aqui, né, não estou fazendo nenhuma guerra, deixa eu escrever um salmo. Não foi assim que Davi escreveu os salmos. Não estava lá o Isaías, né, numa rede lá, estou aqui, ó, só sombra e água fresca, deixa eu começar aqui, né, escrever umas profecias. Estou com uma vontade de escrever umas profecias. Não foi assim que surgiu a Escritura, meus irmãos. Moisés, qualquer um daqueles que escreveram, eles não estavam assim, ó, tipo assim, me deu vontade de escrever um livro da Bíblia hoje. Tem homens que escrevem livros, né? Pensa no tempo que nós vivemos, é o tempo que mais se produz livro em toda a história. A facilidade que se tem hoje, né, para produzir livros é tremenda. Então nunca se produziu tanto livro como hoje. Só que, como é que um homem escreve um livro hoje? Quando ele tem vontade de escrever. Ele tem vontade de escrever um livro, ele vai lá e escreve um livro. Tem alguns que têm a capacidade, outros até têm a só vontade, né? Não necessariamente a capacidade, mas esses homens, eles foram capacitados por Deus.
E não foi simplesmente, né, por causa da vontade deles que eles escreveram, mas sim por causa da vontade de Deus que os conduziu. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles estavam sendo movidos, conduzidos, compelidos pelo Espírito Santo a escrever. E, portanto, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, como nós vemos lá em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Consegue ver para nós aqui? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ó. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, antes, né, de alguém dizer, Davi, Salomão, Moisés, Paulo, Pedro, Tiago, João, antes de olharmos para os homens que Deus usou para escrevermos, nós precisamos olhar para aquele que é o verdadeiro autor da Escritura, o próprio Deus, o Espírito Santo. Vejam que aqui, antes de dizer, né, olha, e é interessante, quando fala ali dizendo, né, o que a gente percebe foi Davi quem escreveu, determina outra vez um certo dia, Hebreus 4, 7, tá? Determina outra vez. Quem é que determina aqui? Deus. Hebreus 4, 7. Determina outra vez um certo dia. Deus é quem determina outra vez um certo dia. Hoje, dizendo por Davi. É Deus quem está dizendo por Davi. Não é simplesmente, né, Davi que estava lá inspirado, né, numa inspiração humana. Não. Deus é quem estava dizendo por meio de Davi. Mas antes disso, antes de Davi sequer ser mencionado, nós já vimos ali, portanto, como diz o Espírito Santo. Voltando agora lá para Hebreus 3:7. Como diz o Espírito Santo. Então, toda a Escritura, meus irmãos, ela é a voz do Espírito Santo para nós. Toda vez que nós abrirmos a Escritura, nós possamos perceber isso. Qualquer página que nós abrirmos, que é a voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo falando conosco. É o próprio Deus falando conosco. Esta é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Portanto, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se nós temos uma versão fiel, uma tradução fiel das Escrituras, e graças a Deus nós temos em nossas mãos, nós podemos dizer que a palavra que nós temos impressa em nossas mãos, ela é a palavra de Deus. Não apenas é um livro que contém, como alguns afirmam, a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, e que todos nós possamos estar com nossos corações abertos para ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, existe uma forma de como nós vamos ouvir a voz de Deus. Muitos ouvem a voz de Deus, mas como é que nós estamos ouvindo? Isso é o que de fato importa. Como nós estamos ouvindo, como nós estamos recebendo a palavra de Deus. Nós estamos resistindo à voz de Deus? Estevão, que foi apedrejado, ele estava lá pregando aos seus irmãos israelitas. Só que eles estavam resistindo à mensagem. E ele disse, vós sempre resistis a quem? Ao Espírito Santo. Então nós podemos resistir ao Espírito Santo, mas nós não deveríamos fazer isso. Pelo bem das nossas almas, pelo bem da nossa eternidade, nós não deveríamos resistir ao Espírito Santo. O homem tem a capacidade de resistir ao Espírito Santo. O homem tem a capacidade, como diz aqui, de endurecer o seu coração. Mas não deveria. A semente, ela vai sendo semeada, a palavra de Deus vai sendo semeada, mas quando Jesus conta, né, a parábola do semeador, dos 4 tipos de terra, somente um é que de fato frutificou. E importa que o nosso coração nessa noite seja esse único tipo de solo que frutifica.
Porque de que adianta nós ouvirmos a voz de Deus com o coração endurecido? De que adianta nós ouvirmos a voz de Deus e o nosso coração ser como aquele solo que recebe a semente, mas depois vem as aves já e comem a semente, está ali, porque aquela terra está tão dura que nem chega a penetrar. E como diz lá no Salmo 119, né, Davi falando, orando ao Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então só pode esconder a palavra dentro do coração aquele cujo coração não é duro para com a palavra de Deus. Que o nosso coração, que ninguém aqui, pela graça e misericórdia de Deus, tem o seu coração endurecido para com a palavra do Senhor. Mas se os nossos corações estejam abertos para toda a palavra de Deus. Que os nossos corações estejam sensíveis à voz do Espírito Santo e não endurecidos para com ele. Que não venhamos a resistir ao Espírito Santo. Pelo contrário, que sejamos conduzidos por ele. Que sejamos movidos por ele. Porque lá em Romanos capítulo 8 diz que todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos aqueles filhos que o Pai pega pela mão e conduz. E nós somos então conduzidos por Deus. Os filhos de Deus são conduzidos, são guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que resistem, aqueles que se endurecem para com a voz de Deus, para com a voz do Espírito Santo, esses não são filhos de Deus. Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração. Vê, olha onde é que está o ponto central do erro, no coração. Por isso que começa dizendo, não endureçais os vossos corações. Hoje, olha só, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque o erro começa no coração. O coração endurecido para com a palavra de Deus. O erro começa no coração. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração. Que nós não venhamos a errar em nosso coração. Que venhamos a vigiar, sabe, contra esse erro. Quem já ouviu aquela expressão assim, faz o que o teu coração manda? Sabe, eu já ouvi essa expressão. Eu tinha um colega de trabalho, não vou citar o nome dele aqui, né, ele até já se aposentou, mas... E vários colegas se aposentaram, né, então... mas ele sempre dizia assim, né, várias vezes. Né, era tipo assim, uma frase dele, assim, né, faz o que o teu coração manda. Faz o que o teu coração manda. Se surgir uma situação ali, faz o que o teu coração manda. Só que é um problema, meus irmãos. Se nós seguirmos o nosso próprio coração, se nós fazermos o que o nosso coração manda, muitas vezes nós estaremos em maus lençóis. Muitas vezes nós nos colocaremos em situações terríveis, se nós fizermos o que o nosso coração manda. Por quê? Por que isso? Porque, vamos lá, vamos abrir aqui a escritura em Jeremias, capítulo 17 e versículo 9 e 10. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Vejam, como é que é descrito o nosso coração aqui? Enganoso. Enganoso é o coração. Só que diz assim, mas tem um monte de outras coisas que são muito mais enganosas. É isso que diz aqui? Não. Ele coloca o coração na lista das coisas enganosas. O coração está no top 1. Número 1. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, se o nosso coração ele é enganoso, se o coração do nosso irmão é enganoso,
Como é que vai ser esse negócio aí de a gente fazer o que o coração manda? De seguir, né? Como é que é? Segue o rumo do teu próprio coração, diz uma música gauchesca. Como é que será isso, né? Seguir o rumo do próprio coração, fazer o que o coração manda. Nós iremos cair em muitos enganos. Então nós não devemos seguir o nosso próprio coração. Mas tem uma opção. Nós podemos seguir o nosso Deus. Nós podemos seguir a orientação do nosso Deus. Nós podemos orar, nós podemos, pedir para que o Senhor opere, né, mudança em nosso coração, para que o Senhor vá moldando o nosso coração, para que o Senhor faça um transplante em nosso coração e tire o coração de pedra, coloque um coração de carne no lugar, para que o nosso coração vá sendo conduzido pelo nosso Deus. Porque também lá em Provérbios diz, de todas as coisas, né, que nós devemos guardar, guarda o coração, porque dele procede, né, as saídas, as fontes da vida. Então, se tem algo que nós devemos, zelar e vigiar, é o nosso coração. O amor a Deus. Nós não devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Fala assim, todo o coração, alma, força e entendimento. Mas vê que começa, né, com o coração. O coração, ele é central. O coração é o alvo. O coração é o alvo, meus irmãos. Tanto ele é o alvo de Satanás, com seus enganos, suas setas malignas, mas também é o alvo do nosso Deus. É o alvo da palavra de Deus. É o coração. Por isso, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque o alvo é o coração. Deus, ele não pede, sim. Dá-me, filho meu, o teu coração. Deus, ele quer o nosso coração. Então nós não devemos endurecer o nosso coração para com Deus. Devemos, pelo contrário, dar o nosso coração a Deus. Mas aquele povo que saiu do Egito, que foi tirado do Egito por meio de Moisés, que Deus livrou da escravidão, aquele povo, o que Deus disse a respeito deles? Hebreus 3, versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Meus irmãos, que nós não venhamos a errar em nosso coração. E que, pelo contrário, em vez de sermos como eles, que não conheceram os caminhos de Deus, que nós venhamos a conhecer os caminhos de Deus. Que venhamos a conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conforme Pedro fala no final da sua segunda carta, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que venhamos a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Crescer no conhecimento dos seus caminhos. Aí Deus diz assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Isso Deus falou para aquele povo. Só que isso que está escrito aqui é para um alerta nosso. Nós estamos sendo alertados com base nesse salmo. O salmo que foi citado aqui na carta aos Hebreus, mas que é a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo para nós hoje. Então vejam que o mesmo que aconteceu com aquele povo no deserto, pode acontecer conosco, se nós agirmos da mesma forma como eles. Sabe, os irmãos que já leram, né, as passagens ali, o Êxodo, né, Levítico, Números, sabe, a gente olha, né, aquele povo, né, que é retirado, né, do Egito e tal, daí a gente vai lendo assim, e quantas vezes, sabe, que gera uma certa indignação, assim, né, tipo, por que esse povo age desse jeito? Como pode, sabe, eles veem, né, o mar se abrir, eles veem Deus operando, as pragas lá no Egito, 10 pragas, né, que destruíram aquela nação, eles veem a mão de Deus operando, Deus, sabe, Deus fala com eles lá no Monte Sinai, eles ouvem a própria voz de Deus, eles são sustentados todos os dias, né, o maná cai do céu, eles vão lá de manhã e recolhem e tal.
E mesmo assim, vez após vez, eles vão tentando ao Senhor, eles vão provando, eles vão, indo, até as últimas consequências da teimosia, da rebeldia, da obstinação. E a gente fica assim, como que esse povo age desse jeito? Só que nós também estamos num êxodo. Nós, a igreja do Senhor, nós fomos tirados do Egito, deste mundo, libertos deste mundo. Nós somos chamados para fora deste mundo, para pertencermos ao Senhor. E nós estamos em peregrinação. Assim como aquele povo que saiu do Egito, eles saíram do Egito. Só que eles já tinham entrado na terra prometida? Ainda não. Assim como nós. Nós não estamos, nós estamos fisicamente no mundo, mas espiritualmente nós não pertencemos mais a este mundo. Nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para qual reino? Da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então vejam que houve um transporte, né? Só que mesmo assim nós somos comparados a peregrinos. Por quê? Porque nós não chegamos ainda na terra prometida, na Nova Jerusalém. Então nós estamos nessa mesma caminhada que eles estavam. É muito semelhante à nossa condição a deles. Por isso nós precisamos estar bastante alertas e atentos àquilo que aconteceu com eles no deserto, para nós não pecarmos da mesma forma, para nós não cairmos nos mesmos erros que eles e sofrermos as mesmas consequências que eles sofreram. Olha o que Deus disse a respeito deles. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. E olha o que diz a palavra de Deus para nós, então, no versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Esse se apartar aqui é um verbo que ele tem ligação direta com o termo apostasia. O termo apostasia, ou seja, esse se apartar do Deus vivo, é o mesmo que se apostatar do Deus vivo. Vede, irmãos. Então, essa exortação está sendo direcionada a quem? A pessoas que nunca foram salvas, ou ela está sendo direcionada a irmãos? A irmãos, né? Eu li certo, né? É isso, né? Vede, irmãos, né? Ah, tá. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que, não, se eu fui salvo, eu estou garantido. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, tipo assim, eu não corro o risco de apostatar. Tem gente que não crê que alguém que é irmão possa vir a se apostatar. Acha que não corre esse risco. Só que se não corre esse risco, então essa exortação aqui ela seria completamente sem significado, sem sentido algum. Porque se eu, uma vez salvo, salvo para sempre, eu não preciso, né, então me preocupar com a questão de apostasia, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar. Assim, tá, mano, por que essa exortação, né? Tipo, não vai acontecer, o coração nunca vai chegar nesse estado, né? Que Deus livre, né? Que jamais o coração de algum de nós chegue, mas quem são aqueles que não são enganados? Quem são aqueles que permanecem de pé? São aqueles que dão ouvidos aos alertas do Senhor. São aqueles que ouvem. Aqueles que endurecem o seu coração para com a palavra de Deus, são aqueles que caem nisso. E que o Senhor nos livre. Veja, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós. Não tem, querer ficar fazendo malabarismo hermenêutico, malabarismo de interpretação ali para querer dizer que isso aqui não é uma palavra para um crente salvo. Sim, isso aqui é uma exortação real
Porque um crente que creu no Senhor Jesus, que foi salvo, que nasceu de novo, se não vigiar, ó, vede, irmãos, vigia, olhem, cuidem. Alguém salvo, se não vigiar, se começar a achar que, né, tô de boa, estou tranquilo, né, e deixa de vigiar, pode cair, meus irmãos. Pode chegar ao ponto de apostatar de Deus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Coração mau. Por acaso, Jesus disse o que a respeito de nós? Vós que sois bons, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Foi isso que Jesus disse? Ou ele disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Né? Não é isso? O Pai é bom, mas nós não somos descritos como bons. A nossa natureza não é descrita como uma natureza boa. A natureza com a qual nós nascemos é uma natureza má, uma natureza corrompida pelo pecado. E essa natureza, ela ainda está presente. Ela só não vai mais estar presente conosco, nós só vamos estar livres dessa natureza pecaminosa quando o Senhor Jesus voltar. E nós formos glorificados. Nesse dia, não vai mais restar, glória a Deus, uma natureza pecaminosa para nos conduzir ao pecado, para nos conduzir ao engano. Mas até lá, nós precisamos, dia após dia, mortificar essa natureza má. Então, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Esse termo mau e infiel, o e infiel poderia ser traduzido como um coração mau de incredulidade. Ou seja, um coração que ele vai se endurecendo na maldade por causa de um princípio, que é a incredulidade. Meus irmãos, sabe como é que começou a queda lá no princípio, lá no Éden? Por causa da incredulidade. A incredulidade é a raiz de todo pecado, meus irmãos. Porque em Romanos 14 diz, tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, na raiz de todo pecado está a incredulidade. E o que é a incredulidade? É justamente não crer. Não crer na palavra de Deus. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Mas agora, significa então que a incredulidade, ela está justamente ou na resistência, na dureza de coração para com a palavra de Deus, ou naqueles que tinham a palavra de Deus em seu coração e até creram por um tempo, mas lançaram essa palavra fora. Preferiram crer em outras coisas. Como, por exemplo, Adão e Eva. Eles não tinham recebido a palavra do Senhor. Eles não receberam o mandamento. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comais. No dia que dela comerdes, certamente morrereis. Essa era a palavra do Senhor. Eles creram na palavra do Senhor? Eu creio que eles creram. Eles acreditaram. Havia fé em seus corações. Porque se eles não tivessem crido, o problema deles já ia ter acontecido muito antes da serpente ter enganado Eva. Então eles creram na palavra do Senhor. Porém, quando a serpente chega com a sua lábia, eles deixam de crer na palavra do Senhor, se tornam incrédulos para com a palavra do Senhor e passam a crer numa outra palavra, que estava em oposição, que era a palavra da serpente. Então que nós venhamos a vigiar, meus irmãos, com as palavras da serpente. Satanás, ele continua lançando as suas setas até hoje. Ele lança as suas setas na nossa mente, no nosso coração. E aí muitas vezes, em vez de nós o combatermos com as armas da luz, o combatermos com a palavra de Deus, assim como Jesus fez. Vejam quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto, como é que ele fez?
Todo o tempo, quando Satanás vinha com uma tentação, Jesus dizia o quê? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Pois, vinha com outra tentação. É Jesus, está escrito. Vinha com outra tentação, está escrito. Todo o tempo, como é que Jesus venceu a tentação? Por meio da palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai despertar fé em nosso coração. E com o escudo da fé, nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, um coração mau de incredulidade, um coração cuja maldade vai aflorando por causa da incredulidade, por causa de aceitar essas setas, esses dardos inflamados do maligno, por aceitar as influências deste mundo, as filosofias deste mundo, as dúvidas que às vezes pessoas próximas a nós lançam. Nós que somos irmãos em Cristo deveríamos apenas falar palavras que transmitem graça, que edificam uns aos outros, que produzem fé, mas misericórdia, quando mesmo entre nós, a nossa boca sai palavras que maculam, palavras que transmitem, em vez de graça, transmitem rancor, transmitem amargura, transmitem falta de fé, transmitem dúvida. Misericórdia quando nós somos usados de maneira completamente oposta à forma como deveríamos ser usados. Ou seja, em vez de sermos usados por Deus, somos usados por Satanás. Porque se nós formos usados para transmitir amargura, para transmitir ira, para transmitir incredulidade ao coração do nosso irmão, estamos sendo um instrumento de Satanás na vida do nosso irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, se nos deixarmos ser usados pelo diabo. Já diz lá em Efésios, né? Não deis lugar ao diabo. Então, não dê lugar ao diabo. Não te permita ser usado por Satanás. Pedro, aquele que sabe receber uma revelação de Deus, né? Quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, né? E tal, né? Não foi carne e sangue quem te revelou. Mas o que na sequência, no mesmo texto, no mesmo capítulo, acontece? Quando Jesus disse que ele ia morrer na cruz. Pedro disse, ó, tem compaixão de ti. Ser propício a ti, Senhor, de modo algum vai te acontecer isso. Aí Jesus disse, ó, arreda Satanás, que não pense nas coisas de Deus, mas só nas coisas dos homens. O que Pedro estava sendo naquele momento, no caminho de Cristo? Um instrumento de Satanás. Mesmo que é recente recebido uma revelação de Deus. Então, se nós, falarmos palavras que destroem, palavras que transmitem incredulidade, dúvida, amargura, ira, ou tantas outras coisas ruins, estamos sendo usados por Deus? Estamos num campo neutro? Ou estamos sendo usados pelo inimigo? Estamos sendo usados pelo inimigo. E eu não estou aqui dizendo que a pessoa está possessa por Satanás. Pedro não estava possesso por Satanás. Mas ele recebeu ali ó, a setinha na mente dele e, em vez de resistir, deixou fluir aquelas palavras. Então, meus irmãos, que resistamos a toda influência de Satanás. Pelo contrário, que nós venhamos a apenas estar abertos à influência, à condução do Espírito Santo, que vai nos conduzir por meio da sua palavra. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, coração mau de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Que jamais venhamos a nos apartar do Deus vivo. Pelo contrário, que nós venhamos a nos apegar cada vez mais a Deus. Cada vez estarmos mais apegados a Ele, unidos a Ele, pela fé. Versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Vê, por um lado diz,
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Mas por outro vai dizer, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então, significa o quê, meus irmãos? Que para que os nossos corações não sejam levados pelo engano, não sejam enganados pelo pecado, porque diz assim, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, para que o nosso coração não se endureça, para que o nosso coração não seja enganado pelo pecado, nós precisamos estar atentos, vigilantes na vida uns dos outros, para nos exortarmos uns aos outros, para nos edificarmos uns aos outros, para transmitirmos graça uns aos outros, para falarmos a palavra de Deus uns aos outros. Essa vigilância que nós devemos ter uns aos outros não é naquele estilo assim, tipo, deixa eu ver aqui esse meu irmãozinho, ele está fazendo uma coisa errada ali, agora eu vou para cima dele. Não é esse tipo de vigilância. Não é tipo aquela coisa assim, eu vou ver só quando ele tropeçar para eu poder dar no meio dele. Não é esse tipo de vigilância. Tá? É uma vigilância que nós devemos ter conosco e com o nosso irmão, motivada pelo amor. Não por um espírito de julgamento, né, de opressão, de querer, esmagar o nosso irmão, de querer ter sempre alguma coisa para poder, né, mas é por amor, por zelo pela vida do nosso irmão, porque todos nós devemos ter esse conhecimento de que qualquer um de nós pode ser enganado pelo pecado, pode começar a se endurecer com a palavra de Deus, até chegar ao ponto de, com um coração mau de incredulidade, se apartar do Deus vivo. E um abismo chama outro abismo. O pecado nunca, quando nós satisfazemos o pecado, quando nós damos brecha para a tentação, o pecado nunca vai ser aquela coisa neutra, né, que foi satisfeito, agora pronto, agora ele é um inimigo, né, que ele vai descansar, ele vai voltar para o lugarzinho dele. Não. O pecado, toda vez que tu deu a mão, sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou ajudar a pessoa, tu estende a mão, ele quer o braço. Sabe aquele tipo de pessoa assim? O pecado ele não é assim. O pecado ele é pior que isso. O pecado é muito pior do que qualquer pessoa, né, que tu acha que é inconveniente ali, que tu ajuda, depois ela já quer um pouquinho mais e tal, né? Tipo, nunca está satisfeita. E cada vez que tu faz alguma coisinha a mais, ela quer um pouco mais. Não, o pecado é pior, meus irmãos. Então estejam atentos com o pecado. Estejam atentos diante das tentações. Não permitam brecha ao pecado, meus irmãos. Não deixem nenhuma brecha. Exortem-se uns aos outros. Quando o irmão te vier a exortar, quando o irmão perceber que tu está num caminho errado, tu está tendo atitudes que não estão de acordo com a Escritura, com o padrão de Deus, de acordo com a vontade de Deus, não fica bravo com o irmão que veio te corrigir. Aceita a repreensão. Não te endurece para com a palavra de Deus. A única coisa que tu precisa olhar é o seguinte: o que o meu irmão está falando é a palavra de Deus ou é simplesmente uma coisa, é a opinião dele? Se é a palavra de Deus, nós simplesmente devemos dizer amém. Devemos nos arrepender. E devemos mudar de atitude. Simples. Qualquer um de nós. Se eu pequei e o meu irmão veio me exortar, eu devo fazer o quê? Aceitar a exortação e me arrepender. Qualquer um, meus irmãos. Todos nós devemos estar, então, fazer o quê? Exortar-nos aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. E aí, então, acontece o seguinte: se eu vejo meu irmão seguindo por um caminho de pecado,
Se eu vejo meu irmão, né, no erro, no engano, e eu não faço nada, é porque eu sou uma pessoa muito amorosa. Então, né, imagina, né, que eu vou chegar lá no meu irmão e falar para ele que ele está errado. Falar para ele que aquilo que ele está fazendo, né, é um pecado. Eu sou alguém muito amoroso, então eu não vou falar para ele isso, né, que ele está em pecado. Será que é verdade isso? Será que eu sou alguém muito amoroso? Sabe que tipo de amor é esse? O daquele que não tem coragem de chegar no seu irmão e exortá-lo? Como diz aqui, antes exortai uns aos outros. Esse amor não é o amor pelo irmão, é o amor próprio, é o amor por si mesmo. A pessoa, porque ela ama a si mesma, mais do que ela ama o seu irmão, ela quer se preservar a si própria, de qualquer indisposição, de qualquer... Né? Então, por aquele zelo por si mesmo, pela sua própria imagem, porque ela não quer se indispor com ninguém, porque ela tem simplesmente um amor egoísta por si mesma, aí ela não vai nunca querer repreender. E muitas vezes vai porque ela está em pecado, porque ela não quer obedecer, né, o exortai-vos uns aos outros. Vejam que aquele que vê o seu irmão no erro e não vai lá exortá-lo, em amor, essa pessoa está em pecado. Só que o pecado, né, de não exortar o seu irmão, esse pecado, ele é o quê? Ele é um pecado enganoso ou não? É um pecado enganoso, porque todo pecado é enganoso. E o pecado ele vai enganar, e muitas vezes ele vai se colocar no coração daquele que está em pecado com uma veste diferente. Não com a veste, né, ou seja, se mostrando como ele verdadeiramente é, pecado. Ou seja, aquele receio, né, de exortar o irmão, às vezes esse pecado ele vai, né, esse medo, esse pecado, né, ele vai tentar nos convencer de que ele é amor. Não, é por amor que eu não vou falar nada para o meu irmão. Eu vou só orar por ele. O Espírito Santo vai fazer a obra. Ok, o Espírito Santo faz a obra dele. Né? Por exemplo, hoje eu estou pregando a palavra de Deus aqui. O Espírito Santo está fazendo a sua obra. Porque o Espírito Santo está falando aos corações. Mas no momento que eu estou pregando, eu estou sendo um instrumento do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando aos corações, mas não é, se eu estivesse aqui, tipo assim, mudo, só olhando para os irmãos, já desde o início aqui, né, que eu comecei a leitura aqui, todo esse tempo eu estivesse só mudo, orando pelos irmãos e tal, né? Lógico, se eu estivesse orando pelos irmãos todo esse tempo, algum benefício, com certeza, né, Deus iria fazer pelos irmãos. Mas aquilo que o Espírito Santo pôde ministrar ao coração dos irmãos, ele não teria ministrado dessa forma. Então, que nós sejamos instrumentos na mão do Espírito Santo. Assim como Davi foi um instrumento ao escrever aquele salmo, um instrumento do Espírito Santo, ao escrever esse salmo que foi citado aqui nessa noite, que nós sejamos instrumentos do Espírito Santo para falar a palavra de Deus. E dessa forma, com a palavra de Deus sendo falada, com a palavra do Espírito Santo sendo falada, então o Espírito Santo vai fazer a obra no coração do nosso irmão. E que nós não venhamos a ser enganados pelo nosso pecado. E achar assim, não vou falar nada, não vou me meter, não vou, né? Por causa de um pecado de autopreservação, um pecado de egoísmo. E ainda, né, eu me enganando, o pecado sendo deixado enganar pelo pecado, né, achando que eu estou amando. Eu me convenço de que aquela minha atitude é amor. Quando nada mais é do que egoísmo, do que medo, do que covardia, timidez. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Se nós não nos exortarmos uns aos outros, nós estaremos obedecendo a Deus ou desobedecendo a Deus? Desobedecendo. Porque o texto diz, antes exortai-vos uns aos outros.
Então, se nós não nos exortarmos uns aos outros, nós estaremos em desobediência para com o Senhor. Então, quando o teu irmão estiver em pecado, exorta o teu irmão. Faça isso com um espírito de amor e mansidão, porque aqui em Gálatas vai nos instruir como é que se faz isso. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então vejam, né, que tem que haver uma humildade em nosso coração ao exortarmos o nosso irmão. Tem que haver amor em nosso coração ao exortarmos o nosso irmão. Mas que haja amor, que haja humildade, mas que não haja medo. Que não haja também, né, aquele espírito de acusação. Né, simplesmente, né, tipo, a questão é exortar. Não é simplesmente, né, chegar e apontar o dedo, assim, tu tá errando. Né, com aquele, sabe, com disposição nenhuma de querer ajudar, sabe? Tem que haver, sabe, tem que haver um desejo sincero em nosso coração de que o nosso irmão se arrependa. Mude para o bem da eternidade do nosso irmão. Antes exortai-vos todos os dias. Vejam, exortai-vos uma vez ao ano. É isso que está escrito aqui? Exortai-vos todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Por que isso, meus irmãos? Por que todos os dias durante o tempo que se chama hoje? Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se nós estaremos vivos amanhã para podermos exortar o nosso irmão. Nós não sabemos se o nosso irmão vai estar vivo para receber a exortação amanhã. Então o tempo, meus irmãos, o tempo da exortação é hoje. Se eu pequei contra o meu irmão hoje, qual é o tempo que eu devo me arrepender do meu pecado? Hoje. Eu não devo deixar para me arrepender amanhã. Se o meu irmão pecou contra mim hoje, qual é o tempo em que eu devo ir até o meu irmão para repreendê-lo, entre mim e ele só, né, para tentar ganhar o meu irmão, conduzindo ele ao arrependimento? É hoje? Não devo deixar para amanhã. Porque deixar para amanhã é presunção. Deixar para amanhã é aquilo que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante. Eia, agora vós, Tiago 4, versículo 13. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O exemplo aqui era de negociação, de fazer um contrato, de fazer, né, de comprar, vender e tal. Só que esse mesmo princípio, meus irmãos, pode ser aplicado a qualquer outra coisa da nossa vida. Inclusive a exortação. Amanhã eu vou lá, vou exortar o meu irmão. Mais para frente, outra hora. Né? Outra hora a gente conversa, né? Outra hora a gente resolve. Outra hora. O que diz aqui? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, meus irmãos, no que tange ao arrependimento, qual é o tempo do arrependimento? É hoje, meus irmãos. Não é amanhã. Não é depois de amanhã, não é semana que vem, mês que vem, ano que vem. O tempo do arrependimento é hoje. Então, a coisa mais urgente que existe, o problema mais urgente que existe para ser resolvido é o problema do pecado. Não há problema mais urgente. Quebrou o carro. Estou com problema de encanamento na minha casa. Estou com problema disso, daquilo. Qualquer problema, meus irmãos, é menor do que o problema do pecado. O pecado é o maior problema que qualquer homem tem. Portanto, esse é aquele que, no topo, precisa ser
buscado, né, a solução para ele. E a solução para o meu pecado é o arrependimento. A solução quando o meu irmão peca contra mim é eu perdoá-lo. Isso é para hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Então, se tu tem alguma coisa, se tem algum pecado que tu tá percebendo assim, ó, o Espírito Santo tá falando contigo. Ó, tá vendo? Tá precisando. Vai deixar quanto tempo ainda esse pecado te enganar? Vai deixar quanto tempo ainda? Até tu te arrepender. O tempo do arrependimento é hoje. O tempo de zerar, de, sabe, de rechaçar todas as artimanhas, todos os argumentos do pecado. O tempo é hoje. Hoje é o tempo de abandonar completamente todos os enganos do pecado, todos os argumentos enganosos do pecado. Te permita ser também um instrumento na vida do teu irmão. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que tu não seja cúmplice. Quando o teu irmão te endurecer, porque tu não teve a coragem de exortá-lo, e enganou a ti mesmo, dizendo que tu não fez isso porque tu amava ele, quando isso acontecer, no dia do juízo não vai adiantar. Ah, mas simplesmente o que vai vir à tona é que tu deixou o teu coração ser enganado pelo teu próprio pecado, e em consequência também o coração do teu irmão foi enganado pelo pecado dele. Sendo que tudo podia ter sido, né, resolvido. Tu podia ter rejeitado o engano do pecado do teu coração, ido lá e ajudado o teu irmão. E ele, porventura daí, também poderia ter se arrependido e não sido enganado. E o coração de ambos estaria íntegro diante de Deus. Que nós venhamos, sabe, a olhar para as questões, meus irmãos, de uma perspectiva da eternidade. Que aquilo que mais venha, sabe, a mexer no nosso coração seja a eternidade do nosso irmão e da nossa irmã. Que venhamos a ser zelosos uns na vida dos outros. Sabe, que venhamos a ter um amor cada vez maior uns pelos outros. Que não venhamos a ser indiferentes para com o nosso irmão. E chamarmos essa indiferença de amor. Que venhamos a ser, sabe, verdadeiramente amorosos. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então que ninguém se endureça pelo engano do pecado, que ninguém se aparte de Deus. Porque se alguém se endurecer pelo engano do pecado, se alguém se apartar de Deus, vai continuar sendo um participante de Cristo? Não, que diz assim, ó, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então nós precisamos perseverar, meus irmãos. Isso aqui fala de perseverança, nós precisamos reter firmemente o quê? O princípio da nossa confiança até o fim. Então, como é que nós começamos no caminho da fé? Como é que nós começamos no caminho do Evangelho? Crendo, confiando em Deus, confiando na obra de Jesus por nós. Confiando no Evangelho, confiando em nosso Deus. Nós devemos manter o princípio da nossa confiança até o fim. Não adianta começar bem e terminar mal. Aqueles que são salvos são aqueles que perseveram. Aqueles que perseveram até o fim. Então não basta apenas nós começarmos bem. Não basta nós começarmos com uma fé sincera, uma confiança no Senhor, e depois, mais adiante, nós nos apartarmos dessa confiança, nós deixarmos, nós largarmos essa confiança. Nós devemos continuar firmes, segurando firmemente, retendo firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, se nós começamos com uma fé firme no Senhor, nós devemos continuar com essa fé firme no Senhor até o fim. Se nós abandonarmos, se nós soltarmos essa confiança
e começarmos a duvidar, começarmos, né, a deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração, nós continuaremos em Cristo? Pode um incrédulo estar em Cristo? Então que nós venhamos a manter firmemente, como diz aqui, retermos, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É assim que nós nos tornamos participantes de Cristo. E aqui participantes, entendam, meus irmãos, que é o mesmo termo, né, que... Sabe quando lá no início foi dito aqui, Hebreus capítulo 1 e versículo 9, amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. É o mesmo termo grego. Ou seja, aqui, versículo 14, poderia ser Hebreus 3,14, poderia ser, porque nos tornamos companheiros de Cristo. Poderia ser traduzido dessa forma. Se retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, participantes no reino, participantes em tudo aquilo que é de Cristo. Inclusive no fato de reinarmos com Ele, como seus companheiros. Quem são aqueles que reinarão com Cristo? Aqueles que retiverem firmemente o princípio da sua confiança até o fim. Então que nós sejamos esses, meus irmãos. Que nós sejamos esses que perseveram até o fim. Que não olham para trás. Que não abandonam a sua confiança no Senhor. Mas que, pelo contrário, crescem vez após vez, né, cada vez mais em sua confiança. Que tenham a sua esperança cada vez mais viva. Que isso seja, meus irmãos. Que essa seja a descrição da nossa caminhada, uma caminhada de crescimento na fé, de crescimento na graça. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Sabe quando disse ali, voltando, né, no versículo 8, né, aqui estava novamente citando, né? Versículo 8 diz assim, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Que dia foi esse, meus irmãos? O dia da provocação, né? Como na provocação, no dia da tentação no deserto. Que dia foi esse? Esse dia, lógico que houveram vários eventos, né, de provocação, de tentação ao Senhor, mas há um dia específico, porque o termo, quando a gente vai lá, né, para o Salmo 95, onde fala da provocação, da tentação, os termos hebraicos ali é Meribá e Massá. Um significa provação, o outro significa tentação. E quando é que foram usados esses termos? Está lá em Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler agora aquele texto. Êxodo, capítulo 17. O povo recém tinha saído do Egito, tinham cruzado o Mar Vermelho, já estavam sendo alimentados com maná. Só que aquele povo que estava vendo tantos sinais, tantas maravilhas, era um povinho difícil. Êxodo 17, versículo 1 em diante, diz assim, depois toda a congregação dos filhos de Israel. Lembrem, congregação? A igreja. Congregação é a mesma coisa que igreja. Igreja significa congregação. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos?
e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. E o povo, Moisés foi falar com o Senhor. Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então esse contexto aqui, Massá, contenda, Meribá, tentação. Por causa desse contexto aqui é que surge depois o Salmo. Porque quando o Salmo 95, quando no Salmo 95 diz assim, versículo 7, o final do 7, se hoje ouvirdes a sua voz, versículo 8, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação, no deserto. Aqui os termos é Massá e Meribá. Quando vossos pais me tentaram e me provaram e viram minha obra. Só que acontece, depois disso, meus irmãos, o povo continua. Essa aqui não foi a única vez que eles tentaram ao Senhor, não foi a única vez que eles provaram ao Senhor, que contenderam. Eles continuaram. Tanto é que Deus diz: 40 anos estive desgostado com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Que nós não sejamos como esse povo. Que nós não venhamos a murmurar, que nós não venhamos a contender, a tentar ao Senhor. Voltando lá para Hebreus. Então, versículo 15. Enquanto se diz, Hebreus 3,15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Então, meus irmãos, não endureçam seus corações. Não deixem que o pecado endureça seus corações. Lutem contra o pecado. E ajudem o seu irmão a lutar contra o pecado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, alguns do povo ouviram a voz de Deus. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Veja que não foram todos os que provocaram a Deus. Houveram alguns que permaneceram fiéis ao Senhor. Quando eles estavam ali, logo depois que eles saíram de Horebe, do Monte Sinai, Moisés mandou espias para a terra de Canaã. Aqueles espias foram um de cada tribo. Um de cada tribo foi enviado como espia. E aí, depois eles vão e voltam. E levam 40 dias nessa viagem de ida e até que voltam de espiar a terra prometida. Quando aqueles 12 espias voltam, 2 deles, Josué, que era da tribo de Efraim, e Calebe, que era da tribo de Judá, eles dão um parecer bom para o povo. E animam o povo: vamos lá, Deus vai nos dar essa terra. Só que os outros 10 espias, eles deram um parecer terrível a respeito da terra. E disseram: lá tem gigantes, lá as cidades são muradas, a gente não vai conseguir e tal. E eles desanimaram o coração do povo. Então, quem é que nós devemos ser, meus irmãos? Sabe, a palavra de Deus ela já tem nos mostrado muito daquilo que nós vamos herdar. Nós podemos estar aqui já espiando aquilo que Deus tem preparado para nós.
E aí, diante, né, disso, nós devemos ser que tipo de espia? Aquele que olha, né, e vai e traz um parecer favorável e anima os irmãos e fortalece a fé dos irmãos. Vamos seguir avante. Vamos permanecer firme. Ou nós vamos ser daqueles, né, que chegam, né, e dão, sabe, aquelas palavras assim, né, que só destroem a fé e a confiança no Senhor. Que não sejamos desses, meus irmãos. Porque o povo todo daí, né, não creram. Eles preferiram crer nos 10 espias, em vez de crer naquilo que o Senhor já tinha dito. O Senhor já tinha prometido, o Senhor tinha dito que ele ia levar eles até a terra, que manava leite e mel que ele ia dar para eles. A terra que ele havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó. Deus não tinha prometido? Tinha prometido. Veja que assim como aconteceu lá no Éden, eles não creram. Eles deixaram de crer. Eles, diante de uma palavra de dúvida, a palavra do Senhor vai de escanteio e eles creem naquelas palavras de dúvida. E se tornam incrédulos para com a palavra do Senhor. O que aconteceu? Vamos ler lá em Números, capítulo 14. Livro de Números, capítulo 14. Vamos ler desde o versículo 1. Diz assim: Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Olha isso, meus irmãos. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos, perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha isso ainda. Se voltou, né, contra aqueles que estavam querendo despertá-los à fé. Que nós não venhamos a nos voltar contra algum irmão que está querendo nos ajudar. Que está ali nos repreendendo, nos corrigindo, e aí nós pegarmos ainda, né, e vermos ele como o mal, né, como o nosso inimigo. Né, vamos apedrejar! Que não sejamos como esses. Misericórdia de nossas vidas. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? Vejam, né? A provocação. Mais uma vez eles estavam provocando o Senhor. Tentando ao Senhor. Até quando esse povo me provocará, esse povo? Até quando não crerá em mim? Olha isso. Até quando me provocará? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. E te farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão. Porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, o Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite, e se matares este povo como um só homem,
Então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoe a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Vejam, por causa da incredulidade, toda aquela geração pereceu no deserto. Ficaram 40 anos andando no deserto e não entraram na terra. Todos aqueles que tinham sido contados, de 20 anos para cima, todos eles morreram. Nenhum deles ficou. Somente 2, Caleb e Josué. Os únicos. Aqueles 10 espias já morreram naquele mesmo dia de praga perante o Senhor. Os 10 espias que deram, que desestimularam o povo, que foram os instrumentos de Satanás ali para a incredulidade. Já morreram naquele mesmo dia. A geração toda incrédula, que não creu no Senhor, que provocou o Senhor, Deus disse, não entrarão no meu descanso. Nenhum deles entrou. A não ser quem? A não ser aquele em quem houve outro espírito. A não ser aquele que perseverou em seguir. Ou seja, o que nós devemos fazer, meus irmãos? Nós devemos perseverar. Nós devemos ser como Caleb, como Josué. Devemos crer na palavra do Senhor. Nós devemos perseverar seguindo o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Quando todos estiverem descrendo, quando todos estiverem desanimados, quando todos estiverem, incrédulos com as promessas do Senhor, nós devemos ser aqueles que permanecem firmes, que permanecem fiéis ao Senhor, que permanecem crendo nas promessas do Senhor. Nós devemos ser aqueles que perseveram. É isso que nós devemos ser, meus irmãos. Aqueles que perseveram. Porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Caleb não provocou o Senhor. Josué não provocou o Senhor. E eles entraram na terra. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Hebreus 3,18 agora. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Só para nós, antes de encerrarmos, quero ler um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Vejam, todos eles estavam debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar vermelho, pelo meio do mar. E olha o que diz aqui, 1 Coríntios 10, 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então, ou eles passarem pelo mar vermelho, ou eles estarem debaixo da nuvem, isso era um símbolo que apontava para o batismo. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Assim como nós comemos também de uma comida espiritual. Assim como nós, na ceia, há o símbolo dessa comida espiritual.
pão simbolizando o corpo de Cristo, cálice simbolizando o sangue de Cristo. Eles também comeram de uma comida espiritual. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Versículo 4, 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Olha só isso, que terrível. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então vejam que tudo isso é uma figura, tudo aquilo que aconteceu lá, em Êxodo, Levítico, Números, aquele êxodo, né, aquela saída do povo do Egito, o tempo que eles estavam no deserto, tudo isso é uma figura para nós. É para o nosso ensino. Essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Pois conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. O que aconteceu com aqueles que adoraram o bezerro de ouro? Morreram. Morreram tanto a espada como morreram de peste diante do Senhor. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23 mil. Pensa, num dia do povo de Israel morreu 23 mil por causa da fornicação. Então não forniquemos. Diz assim, versículo 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. O dia da tentação, o dia da tentação não foi só lá nas águas de Meribá, de Massá. Vários contextos, tanto é que a questão da serpente ali é uma das últimas situações antes de eles entrarem na terra. Todo aquele período, aqueles 40 anos, eles estavam ali provocando o Senhor, tentando ao Senhor. Não tentemos a Cristo como eles tentaram. Vejam, né, que todo o tempo eles tinham uma relação direta com Cristo. O texto está deixando isso bem claro. Eles bebiam de uma pedra espiritual, comiam, né, de uma comida espiritual, que era Cristo. Eles tentaram a quem? Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. Eles haviam tentado a quem, então? A Cristo. Não tentemos a Cristo, nós, como eles tentaram. E pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Então que venhamos a vigiar nossos lábios contra a murmuração. Misericórdia, meus irmãos. Vigiemos. Vigiemos. Olha o que diz aqui, versículo 11. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso de quem? Nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, mais uma vez, né, dizendo que nós devemos vigiar, nós precisamos perseverar até o fim. Então, perseverem, meus irmãos. Tu está em pé, glória a Deus que está em pé, mas cuida, vigia para não cair, vigia para não se endurecer pelo engano do pecado. Vigie, meus irmãos. A quem jurou, voltando lá para Hebreus, lá para finalizarmos, a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, meus irmãos, que oremos ao Senhor, principalmente para que aumentemos na fé. Para que a nossa fé seja cada vez mais firme, cada vez mais abundante. Sabe, que isso seja uma marca em nós, a nossa fé. Que possamos ser reconhecidos, sabe, como um povo realmente crente. Que não nos envergonhemos dessa expressão, porque tem tanta gente que tem vergonha, né, de ser chamado de crente. Vai lá os crentes, daí a pessoa, fica, né, todo cheio de dedo, né, por ser chamado de crente. Meus irmãos, se tem uma palavra gloriosa para nos descrever e que nós devemos nos gloriar nessa palavra, é o termo crente.
Que coisa boa se nós somos e continuamos crentes. Significa que nós temos fé no Senhor, que nós cremos no Senhor. Que não nos envergonhemos dessa expressão, irmãos. Tem tantos aí que às vezes têm abandonado algumas expressões tão preciosas. E essa expressão, crente, é uma expressão preciosa. Os descrentes são aqueles que não herdam, aqueles que não entrarão no reino de Deus, são os descrentes. Para que alguém entre, precisa ser crente. Só os crentes entrarão. Então que sejamos crentes. Amém, meus irmãos?